Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, graça te damos, ó Senhor, por tudo que o Senhor já realizou nesta noite, neste lugar. Continua, Deus, assim abençoando o teu servo que vai trazer a tua poderosa palavra. Usa, Deus, de forma grandiosa mais uma vez. Abre as comportas dos céus, ó Deus. Repreende qualquer obstáculo no mundo espiritual, Senhor Deus, que venha porventura querer, Deus, atrapalhar. Deus, em nome de Jesus, com as tuas mãos santas e poderosas sobre o teu servo, ó Deus, usando uma vez mais. Abençoa o teu povo, o qual dizimou, ofertou, para o crescimento da tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Estou feliz por estar aqui nesse momento, nessa oportunidade, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. É uma honra muito grande estar aqui para poder falar um pouco daquilo que papai colocara em nosso coração. Quero agradecer a Deus pela honra, também a vida dos nossos pastores presidentes, pastor Joselito, pastor Aimar, pela confiança, e todos os obreiros aqui da casa. Que o Senhor continue abençoando. A minha princesa está ali, veio, minha esposa também, e eu estou muito feliz que a casa está completa, amém? Eu gostaria de aproveitar o tempo e pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Joel, capítulo de número 4. Estávamos ministrando ontem ali na subsede, foi bênção que papai fez ali. Estamos ainda sentindo o que o Senhor fez naquele lugar, coisa linda. Só temos que agradecer aquilo que papai tem feito. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor vai dizer assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dai-me de beber. Já foi orado? Podeis sentar adorando ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. Amados, é verdade dizer que esse texto ele é muito pregado, esse texto ele é muito falado. E uma certa feita, eu em oração, conversando com o Senhor acerca desse texto, o Senhor falou algo ao meu coração, e eu comecei a pesquisar um pouco, e comecei a perceber o que Jesus queria com aquela mulher chamada samaritana. Amados, é interessante que o texto fora escrito por um homem conhecido como João. E ele não é qualquer homem. Ele é aquele que tem intimidade com o Senhor Jesus. E aí eu perguntava ao Senhor: Mateus poderia escrever isso? O Senhor falava comigo: não. Lucas poderia escrever isso? Também não. Paulo, por tudo que fez, ele poderia escrever isso? Também ele não podia. E o Senhor falava comigo por meio da sua própria palavra, dizendo: para que possam escrever isso, precisa estar bem perto de mim. Precisa ouvir as batidas do meu coração. Precisa bem conhecer o que está embaixo e o que está em cima.
E é por isso que João escreveu esse texto. Amados, é interessante porque a história vai narrar, e Jesus agora olhando para os discípulos dizendo: eu preciso ir a um determinado lugar. Os discípulos não perdem tempo, não perdem oportunidade, e agora estão prontos. Jesus diz: olha, eu preciso ir para a Judéia, eu preciso ir até aquele lugar. Mas é interessante que os discípulos já conheciam um caminho, um trajeto, que andando um pouco mais rápido, chegaria 1 hora mais tarde. E agora eu até vejo o discípulo andando pelo caminho afora, e agora o discípulo um pouco adiantado, um pouco apressado, porque Jesus ele só anda no tempo certo, ele só trabalha na hora certa, ele nem adianta e ele também não atrasa. E agora eu vejo Jesus inclinando uma placa dizendo Samaria. E eu vejo o discípulo um pouco adiantado, e Jesus na hora certa ele entra naquela entrada. E quando Jesus ele entra ali, os discípulos param, e eu acredito que cada um começa a olhar um para o outro, como estão agora olhando para nós, sem entender o que está acontecendo. E agora Jesus ele entra naquela cidade, e os discípulos precisam voltar, porque às vezes aquele que está adiantado precisa voltar para o tempo certo. E agora eles precisam voltar, e eles voltam ao tempo certo. E eles entram nessa cidade, e eu começo a ver o questionamento, eu começo a ver os discípulos chegando perto de Pedro e dizendo: não estou entendendo, parece até que ele não conhece o lugar para onde ele está indo. Se fosse outro, pegaria o caminho que nós estamos pegando. Mas eu aprendi também que Jesus sempre sabe o caminho certo a seguir. Às vezes pensamos que estamos indo pelo caminho certo e Ele está nos chamando para voltar, para entrar aonde Ele determinou. E agora eu vejo Ele entrando ali, os discípulos questionando um pouco ainda, sem entender o que está acontecendo. E vai se aproximando, eles questionando, dizendo por que Ele está entrando nessa cidade. Ele sabe muito bem que nós, judeus, não falamos com o povo desta cidade. Mas se Ele quer ir, vamos. Pelo menos Ele é o mestre, é Ele o líder. E eu vejo Jesus agora chegando a um poço conhecido como Poço de Jacó. E o texto vai dizer que Jesus está cansado da viagem. Jesus agora vai sentar no poço. E quando Jesus ele senta no poço, os discípulos ficam olhando um para o outro sem entender o que está acontecendo. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: vocês poderiam ir comprar pão? É interessante dizer que pedir para alguém comprar pão, apenas um discípulo resolveria o problema. Até porque o pão era pequeno, era fino. Não era necessário muita gente ir comprar pão. E eu comecei a perguntar a Jesus por que o Senhor mandou os discípulos comprarem pão, se um apenas poderia resolver o problema. Porque eu preciso ter um particular com alguém e eles não podem estar presentes. Na minha terra, no estado de Pernambuco, quando eu estava na casa da minha avó, e quando a minha avó queria conversar com alguém, e eu estava na sala, e ela queria ter um particular, ela olhava para mim, com aquele olhar 46, dizendo: eu preciso que você saia, mas ela não precisava falar nada. E se eu demorasse um pouco mais ali, ela olhava para mim: meu filho, você pode ir comprar pão? E eu ainda continuava sem entender, porque ela estava mandando, porque de repente poderia ser fora de hora, poderia ser de manhã, depois das 10, e ninguém compra pão depois das 10. E é interessante que ela olhava para mim,
E eu ainda ali, ela dizendo: meu filho, eu preciso que você saia da minha frente, porque eu preciso conversar com alguém. E agora está Jesus do mesmo jeito. E agora eu vejo os discípulos saindo um a um. E eu vejo João também, Jesus dizendo: não, filho, você fica. Porque alguém precisa escrever essa história. Alguém precisa ficar para escrever esta história. Os discípulos foram. E de repente vai se aproximando uma mulher, todo mundo conhece. A Bíblia não fala o nome exato dessa mulher, mas ela é conhecida como a mulher samaritana. E agora ela vai se aproximando daquele poço. Jesus, ele está sentado. E ela agora chega e ela vai lançar a vasilha sobre o poço, na intenção de tirar água daquele poço. E eu vejo ela jogando, e eu percebo que já estava no meio do caminho. E quando estava no meio do caminho, a vasilha com água, Jesus olhou para ela e disse: dai-me de beber. Primeiro Jesus manda os discípulos comprarem, agora ele está pedindo. Só que se você for perceber, esse pão, quando voltar, Jesus não vai comer. Essa água, quando subir, Jesus não vai beber. Às vezes, ele quer provar a nossa fé. E quer perceber até onde podemos chegar. Amados, é interessante, porque quando essa mulher para, olha para ele e vai dizer: logo, você pede a mim de beber, que sou mulher samaritana. O Senhor sabe muito bem que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas eu posso entender. É porque eu estou olhando para você, sentado aí, e não tem uma vasilha para tirar a água do poço. Porque o poço é fundo. Talvez o Senhor não tenha uma corda para lançar e retirar a água do poço. Jesus vai olhar para ela com muita tranquilidade. E Jesus vai dizer assim: se tu soubesse quem é aquele que te pede de beber, se tu pedisse a ele, ele te daria água viva. Até aqui ela não recebeu, ele daria, mas não deu. Ele tinha água, mas não deu. Ele precisa provar a sua fé até o final, para depois ela beber a água. Perceba que toda vez, quando Jesus pede alguma coisa para mim, ele sempre tem alguma coisa preparada para me entregar. Mas antes dele me entregar, ele primeiro me pede. Eu preciso dar a ele, para depois ele me dar. Sabe por que muitas das vezes alguém não recebe nada? Porque não tem nada para dar. Ele só dá a quem tem para dar a ele. Se eu não tiver nada para dar a ele, ele não tem nada para me dar. Entenda. Ela vai dizer:
és tu maior do que Jacó, que nos deu o poço, que ele mesmo bebeu, sua família e o seu gado? Ela ainda não o conhecia. Entenda, eu começo a viajar um pouco no tempo. E eu começo a ver Jacó cavando aquele poço. A história vai dizer que Jacó passou aproximadamente 20 anos cavando aquele poço. Só que o que enche o meu coração de alegria não é isso. É que Jacó não cavou o poço para ele beber. Ele cavou o poço para outros beberem. Eu aprendo algo muito forte nesse texto. Cavar um poço para você beber água é fácil, é normal. O que é normal é cavar poços para outros beberem. Olha aí, Jesus. É se sacrificar pelos outros. Só que é interessante, eu até vejo alguém olhando para Jacó dizendo: menino, você é louco. Já faz muito tempo que você está cavando aí e não acontece nada. Para de cavar. Desiste. Tu não está vendo que nesse lugar não vai acontecer nada. Tu não está vendo que não vai sair água daí. Jacó não dava ouvido a isso. Ele continuava cavando o poço. Porque ele entendia que quem lhe deu a promessa não estava aqui, estava aqui. Meu Deus! Olha aí, Jesus! Ele entendeu que a promessa não depende do homem, depende de Deus. De repente alguém mandou parar. De repente alguém mandou desistir. Mas Jacó continuou cavando. Depois de 20 anos, quase 40 metros de profundidade, Jacó encontrou água no poço para outros beberem. E agora Jesus está sentado nesse poço que é conhecido pelo nome de Jacó. Por quê, pastor? Quem cava poços não fica esquecido na história. É lembrado todos os dias. Toda vez quando alguém chega lá, quem cavou isso aqui? Tem alguém já entendendo isso aqui? Glória a Deus! Poço de Jacó. Amados, é interessante que agora a mulher vai tentar mudar a conversa. E ela vai dizer assim: me dê dessa água para eu beber, para que eu não possa vir mais aqui e tirar. Jesus diz: tudo bem. Até então ela não tinha bebido dessa água. Mas Jesus olha para ela dizendo: tudo bem. A água também que eu tenho não serve somente para você. Serve para a sua casa, serve para a sua família, serve para todos. O que eu tenho para te dar também não é só para você. Se você der para Ele, Ele também vai dar para você. Ei, Joragai. Vai, chama o teu marido e vem cá. Ela agora vai dizer: não tenho marido. Jesus vai dizer: isso disseste com verdade.
porque tivesse, e o que agora tem. Observando a Bíblia, durante o período que a mulher estava com esses maridos, pela lei ela era amparada, porque era um marido. Mas entenda, se eu fosse dar nomes para cada marido dessa mulher, o primeiro eu poderia chamar Gênesis. O segundo eu poderia chamar Êxodo. O terceiro eu poderia chamar Levítico. O quarto eu poderia chamar Número. O quinto eu poderia chamar Deuteronômio. Pastor, e o sexto? Ele é desconhecido, porque ele não está na lei, ele está fora. Pastor, explique bem isso para nós. Entenda. Jesus, ele veio para apresentar para a mulher o maior projeto da sua história. Projeto de vida eterna. Fazendo uma simbologia, eu vejo Jesus se aproximando daquela mulher. E Jesus olhando para ela dizendo: ei, eu sei que o relacionamento que você está não está conforme a vontade de papai. Eu vim te restaurar. Eu vim te trazer de novo, porém não na lei mais, agora na graça, pela fé. Jesus chega para ela e diz: eu quero te pedir em casamento. Observe, ela está vivendo um relacionamento fora do casamento. Jesus é conhecido pela Bíblia como noivo. É isso ou não é? E a igreja é? Observe, Jesus olha para ela dizendo: se você quiser casar comigo, espere, sendo fiel, que eu vou falar com meu pai, e ele vai marcar a data do casamento, e quando ele marcar, eu virei para te levar para as bodas. Observe uma coisa. Jesus olha para ela dizendo: mas você precisa ser fiel. E eu comecei a estudar e perceber que essa mulher samaritana, ela representa a igreja, que por um período estava na lei, mas depois se desviou, e ele veio, Cristo veio, trazendo a nova aliança. Entenda. Jesus olha para ela dizendo: ei, eu vou colocar uma aliança no seu dedo, mas agora é pela fé. Você precisa ser fiel. Você precisa estar pronta para o casamento. Observe que a mulher vai esperar. Só que os 5 maridos da mulher morreram. E a mulher agora abandonou o relacionamento fora. E ela agora está vivendo a promessa de Deus. Só que daqui a pouco chega a notícia: o noivo morreu.
5 já havia morrido. E agora, o 6º também morreu. Quem é ele? Cristo Jesus. E agora eu vejo algumas pessoas dizendo: agora acabou, porque o noivo morreu. E agora ela volta a viver um outro relacionamento, fora do casamento. Mas o noivo, antes de morrer, ele disse: espere por mim. E não dê ouvido a nada, se não for o que eu te falar. Amados, observe que agora ele morre. E alguém está dizendo: acabou. Primeiro dia, segundo dia. Mas vai se aproximando o 3º dia. Quando chega o 3º dia, o noivo que estava morto ressuscitou. Eu vou repetir para ver se você entende. O noivo que fez a promessa para ela, dizendo: me espere, porque a morte também não poderá me segurar. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele está? Se ele ressuscitou, ele está? E se ele está vivo, a promessa está? Se ele está vivo, a promessa está de pé e está viva. A promessa não, ela está. Eu agora vejo Jesus subindo, ascendendo ao céu, chegando ao Pai, dizendo: Pai, eu pedi a mão de alguém em casamento, vou me casar com ela. Preciso que o Senhor determine o dia, porque um dia eu mesmo disse que eu não saberia a data, somente o Senhor que tem a data certa. O Senhor pode escrever nesse livro, porque o casamento vai acontecer com ele na data marcada, na hora marcada e no dia certo. Perto da meia-noite. Entenda. O pai olha para ele dizendo: tudo bem, já marquei. Peça para todo mundo se prepararem. Como? Pede para a terceira pessoa descer e ajudar a noiva a se manter fiel até o dia do casamento. Porque se a noiva estiver sozinha, ela vai se desviar de novo. Mas se ela estiver com alguém daqui de cima, ela não vai se desviar. Eu vejo a pessoa descendo. Só que tem um detalhe. Antigamente essa pessoa, ela agia pela parte de fora. Agora ela veio para atuar pela parte de dentro. Ela veio para tratar. Ela veio para moldar. Ela veio para restaurar. Ela veio para edificar, conservar e santificar. E proteger a noiva.
que é fiel. E a Bíblia vai dizer, João escrevendo agora em Apocalipse, ele vai dizer que perto da data, ele começa a ver no céu, tudo pronto, tudo organizado. E ele vai dizer, ei, eu já comecei a ver que o noivo vai descer nas nuvens e vai convidar a noiva, porque o tapete já está sendo estirado para entrar nas bodas. É preciso passar pelo tapete. Pastor, que tapete é esse? Pelo sangue. Porque a Bíblia vai dizer que o sangue dele caía na terra e pelas suas pisaduras fomos. E agora João, ele vai dizer, não vai ter casamento, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, porque o Pai determinou o dia, determinou a hora, mas o livro está selado. Somente o noivo pode abrir o livro, porque o livro está selado com sangue. O livro está patenteado. E João vai dizer, eu chorava muito. Eu chorava, porque não foi achado ninguém que abrisse o livro e desatasse os seus 7 selos. A Bíblia vai dizer que daqui a pouco chegou alguém e perguntou, João, por que tu choras? Por que você está chorando? Ele vai dizer, porque não foi achado ninguém que abrisse o livro e desatasse os seus 7 selos. E ele olhou para ele e começou a perceber que as suas vestes eram resplandecentes. Tinha uma coroa na cabeça. Seus pés como latão reluzente. E os anciões diziam, João, é ele que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 A esperança está viva. A esperança está. A esperança não morreu. E agora eu vejo João terminando, dizendo João, esses aí de baixo são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para entrar, precisa passar pelo sangue. Sem o sangue não entra. Se não passar, não entra. Passou,
tem acesso. Se não passou, não tem acesso. A ordem foi dada. Preparem-se. Os anjos, querubins, arcanjos e serafins se preparem. Porque o casamento vai acontecer. Pelos olhos da fé, eu já estou começando a ouvir as primeiras trombetas. Todo mundo sabe que não pode haver casamento sem música. Eu vejo o pai dizendo: preparem aquela canção, porque o casamento vai acontecer. Ele está vindo. Pastor, e a noiva como está? Só é você olhar para você mesmo, fazer uma introspecção e ver como você está. Porque o sacrifício foi feito. Ele disse: tetelestai, está pago, está consumado, está feito. Eu finalizo aqui dizendo: tudo pronto, os anjos começando, o ensaio acontecendo, o Pai se levantando do trono, o livro sendo aberto, da letra A, e ele começando a enviar o convite para o casamento. Você vai? Você vai? Você vai? Quem vai? O convite foi mandado. Está selado com sangue. Se você quiser entrar, precisa ser fiel. Pastor, vai vir muitas coisas para tentar nos tirar essa fidelidade. Mas você não está só. Só é pedir ajuda. Só é dizer: eu não estou conseguindo. Porque Ele vai pegar a tua oração, vai levar para lá e vai dizer com gemidos inexprimíveis: ela precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. Eles querem entrar no casamento. Eles querem participar da festa. Eles querem participar da grande ceia. Você entendeu? A mesa já está. Os convidados já estão sendo chamados. Primeiro é chamado, pastor. Depois é escolhido.
Quem foi chamado aqui? Louvado seja o nome do Pai. O Pai, depois que chama, Ele escolhe aqueles que foram selados pelo sangue, pela graça, pelo favor imerecível. Amém, igreja? E aqui eu agradeço a minha oportunidade, dizendo para você: espere até o fim, porque vai valer a pena ser fiel. Já está vindo o som. Vem aí o noivo. O noivo vem. Aonde é que está a noiva? Tem óleo? Tem azeite? Tem? Como está a noiva do Cordeiro? Porque a parábola vai dizer que as 10 dormiram, mas 5 delas tinham azeite. O chamado foi para todas, mas só 5 estavam preparadas. Não perca o seu tempo. Invista na sua vida espiritual. Amém? Que o Senhor abençoe essa casa e essa igreja, porque o noivo já está vindo aí. Aplauda Jesus.